Neve vermelha. O sol não nascia havia dias. Na pequena vila de Hautaniemi, no interior gelado da Finlândia, os moradores estavam acostumados à longa escuridão do inverno. Mas aquele dezembro trazia algo diferente. O ar parecia mais denso, o silêncio da floresta mais profundo. E havia um cheiro estranho no vento. Um cheiro metálico, como ferrugem úmida misturada à madeira queimada. No dia 21 de dezembro, o solstício de inverno, os sinos da capela local não tocaram como sempre faziam ao amanhecer. E, por volta das 9 da manhã, quando os primeiros flocos de neve caíram, todos pararam para observar. A neve estava tingida de vermelho. Era um tom profundo, escuro, quase bordô. Ao tocar o solo, os flocos não perdiam a cor. A vila, aos poucos, foi coberta por um manto de carmesim. No começo, pensaram ser algum fenômeno natural. Talvez poeira de ferro, poluição, ou até sangue de algum animal nas nuvens. Mas ninguém conseguia explicar. Ao cair da noite, ou do que restava dela, um garoto chamado Eero, de apenas 9 anos, foi o primeiro a desaparecer. Sua mãe encontrou as pequenas pegadas indo em direção ao bosque, passos leves e desalinhados, como se ele estivesse sendo chamado por algo. Ela seguiu os rastros por alguns metros, gritando seu nome, mas as pegadas simplesmente terminavam no meio da neve vermelha, como se o menino tivesse sido sugado para baixo, ou levado para cima. Eero nunca mais foi visto. No dia seguinte, mais 3 pessoas desapareceram. Uma professora, um caçador experiente e uma idosa cega. Novamente, os únicos vestígios eram pegadas solitárias indo para a floresta e nenhuma voltando. Os moradores estavam em choque. Alguns falavam em lobos, outros em sequestros. Mas todos sentiam o mesmo, medo ancestral. Um medo que nem o fogo da lareira podia aquecer. O velho Ilka, o mais antigo morador da vila, foi o primeiro a pronunciar o nome que muitos evitavam até mesmo pensar. Se on takaisin. Hän, joka ei pidä valosta. Ele voltou. Aquele que não gosta da luz. Ninguém queria acreditar, mas Ilka insistia. Isso já aconteceu antes. Em 1904, meu avô contou. A neve ficou vermelha e 23 pessoas sumiram antes que o sol nascesse novamente. Segundo as antigas lendas finlandesas, existe uma entidade chamada Lumilkuverinen, o Homem de Neve Sangrento. Um espírito que habita as florestas do norte e só desperta a cada 100 anos, quando o sol se esconde completamente no solstício mais longo. Ele não anda, ele arrasta. Não tem rosto, mas quem o vê diz que seus olhos brilham com luz azul gélida e que seu corpo se confunde com a paisagem. Feito de galhos, gelo e ossos infantis, Lumilko não mata por raiva. Ele coleciona. Um grupo de 5 moradores, armados com lanternas, machados e rifles, decidiram entrar na floresta para encontrar os desaparecidos. Entre eles estava Annie, a irmã mais velha de Eero. Ela recusava-se a acreditar que o menino estivesse morto. Algo a chamava, um instinto, um vínculo de sangue. Enquanto caminhavam pela floresta, a neve vermelha parecia mais espessa. O silêncio era absoluto. Nenhum pássaro, nenhum galho quebrando. Somente o som de seus passos afundando no sangue congelado. Depois de 1 hora de caminhada, viram algo entre as árvores. Um círculo de bonecos de neve, mas cada um com olhos humanos nos rostos. E cabelos verdadeiros. Eram 7 no total, todos imóveis, voltados para o centro do círculo, onde havia uma espécie de altar feito de gelo, coberto por pequenos sapatos, roupas infantis e brinquedos congelados. Annie se aproximou e reconheceu uma luva de Eero. Foi então que ouviram. Um sussurro gelado, vindo do topo das árvores. Nenhum som distinto, apenas um chamado primal, como o vento da morte. Koram! Gritou o caçador. Mas já era tarde. Do topo das árvores, o Lumilkuverinen desceu. Não caminhava, deslizava. Seus braços longos se estendiam como cipós de gelo. Um dos moradores foi agarrado e puxado para cima com tanta força que só restaram suas botas ensanguentadas na neve. Annie, em desespero, correu para o altar e, contra todas as leis da razão, acendeu uma vela que trazia consigo. A luz tremeluzente pareceu queimar o ar. O espírito parou. Soltou um grito surdo que não se ouviu, mas sentiu. Um eco vibrando nos ossos. A luz parecia enfraquecê-lo, mas não o destruía. Annie então tomou a vela e correu floresta adentro, gritando pelo irmão, iluminando o caminho. Por um momento viu entre as árvores pequenos olhos, dezenas deles. Crianças, mas não vivas. Estavam presas em formas de gelo, com os rostos imóveis, como se dormissem com medo. E no fundo viu Eero. Ele estendia a mão, mas a pele já começava a se cristalizar. Annie se jogou sobre ele, envolvendo-o com o calor da vela. A luz pulsou, explodiu em branco,
E tudo escureceu. Na manhã seguinte, pela primeira vez em semanas, o sol nasceu. A neve voltou a ser branca. 4 corpos foram encontrados na floresta, quebrados como bonecos. E, milagrosamente, Anne e Iero estavam dormindo na entrada da vila, abraçados, envoltos em uma luz fraca que desapareceu ao amanhecer. Anne nunca mais falou sobre o que viu, mas toda véspera do solstício, ela acende uma vela e a deixa na janela, só por precaução. E os mais velhos da vila dizem que, quando o céu fica muito quieto, é melhor não seguir as pegadas na neve. As janelas da escola. A vila de Kilamut, ao norte da Groenlândia, passava 6 meses do ano mergulhada em escuridão quase total. Durante o inverno polar, o sol desaparecia por completo e o mundo parecia congelado no tempo. Era nesse cenário, coberto por neve infinita e sopros cortantes de vento, que se erguia um prédio antigo, a escola primária de Kilamut, fechada desde 1971, após um incêndio que ceifou a vida de 19 crianças e uma professora. A escola ainda permanecia ali, de pé, como um dente podre num sorriso congelado. As janelas mantinham suas formas intactas, embora o telhado estivesse parcialmente destruído. Ninguém ousava se aproximar, exceto os mais jovens e curiosos. Mas um boato persistia, ano após ano, às janelas da escola. Crianças da vila diziam que, ao passarem ali durante os meses mais escuros, viam outras crianças dentro das salas, vestidas com roupas antigas, rindo, desenhando ou simplesmente olhando para fora e acenando. O mais estranho? Mesmo em meio ao frio cortante de Quarás, uma leve névoa de calor saía das chaminés quebradas da escola, como se o velho sistema de calefação ainda estivesse funcionando. E mesmo com as portas seladas e a energia cortada há décadas, o interior parecia vivo. Naja, uma adolescente de 14 anos, nunca acreditou nas histórias. Cética por natureza e cansada de viver num lugar onde o tédio era mais letal que o frio, decidiu investigar a escola por conta própria. No dia 8 de janeiro, quando a vila ainda vivia sob o véu da noite polar, ela convenceu seus amigos, Toki e Aputsiak, a acompanhá-la. Equipados com lanternas, cordas e coragem de sobra, partiram por volta das 3 da manhã, horário em que, segundo as histórias, as crianças fantasmas costumavam aparecer nas janelas. O ar era seco, e o céu estrelado parecia esmagar o mundo com sua imensidão gélida. Quando chegaram ao portão enferrujado da escola, perceberam algo estranho. As janelas estavam iluminadas por dentro, com uma luz amarelada e morna. Um vulto pequeno passou correndo por uma das salas do 2º andar. Alguém tá lá dentro? Sussurrou Aputsiak, já arrependido de ter vindo. Isso é impossível. A escola não tem energia. Respondeu Naja, determinada. Toki encontrou uma abertura lateral entre tábuas podres e tijolos partidos. Entraram. O ar lá dentro era quente. Não apenas suportável, mas confortavelmente aquecido, como se a calefação estivesse ligada. Havia som, risadas, o barulho abafado de giz riscando o quadro. E um cheiro. Doce como chocolate quente misturado à fumaça antiga. Eles caminharam pelo corredor principal, onde desenhos infantis ainda pendiam das paredes queimadas. Era como se o tempo ali dentro não tivesse passado. No fim do corredor, ouviram um som metálico, uma campainha escolar. Então, a porta da sala 4 rangeu. De dentro, uma garotinha os observava. Vestia um uniforme antigo, olhos opacos como vidro congelado. Ela sorriu e acenou. Naja, em choque, sussurrou. Você viu isso? Mas nenhum som saiu. Toque. Ela tentou, virando-se. Os 2 amigos não estavam mais ali. A luz tremeluzia. Do lado de fora da sala, as janelas começaram a se embaçar como se algo estivesse respirando contra o vidro. Vultos surgiam nas outras salas. Todos acenando, todos sorrindo. Demais. O calor começou a se tornar insuportável. O ar ficou denso como vapor de água fervendo. A porta se fechou com força, trancando Naja dentro. Professora, ela está falando! Gritou uma das crianças, apontando para Naja. A garotinha da sala 4 olhou diretamente para ela e disse: A regra é ficar em silêncio. Você não pode falar aqui. A professora não gosta. As janelas da sala escureceram. A luz apagou. E então Naja viu algo se movendo no quadro negro. Uma figura alta, com véu de cinzas, olhos incandescentes e mãos de carvão. A professora. No dia seguinte, moradores encontraram apenas pegadas na neve, indo até a escola. E nenhuma de volta. Nenhuma marca de arrombamento, nenhuma pista. Na semana seguinte, as janelas da escola passaram a mostrar 4 crianças acenando, não 3. Naja agora estava entre elas. E até hoje, durante o inverno polar,
Quando o sol se recusa a nascer, as janelas daquela escola brilham com calor impossível, preenchidas por sombras pequenas, esperando novas crianças passarem. Elas acenam, elas sorriem. E se você ousar entrar, nunca mais sairá. A última estalagem. Os ventos cortavam como lâminas sobre as encostas dos Alpes. O céu, carregado de nuvens cinzentas, pendia pesado sobre a trilha nevada. 4 turistas, Clara, Matias, Leon e Sofia, seguiam o mapa digital em direção ao vilarejo mais próximo, após perderem o último teleférico e ficarem isolados do grupo. A neve caía com fúria, engolindo os rastros deixados para trás. O frio mordia até os ossos, mesmo sob camadas de lã e penas. Quando a bateria dos celulares morreu, o desespero começou a rondar em silêncio. Os corpos já doíam, e a noite parecia um abismo sem fim. Foi Leon quem viu primeiro. Uma luz fraca, atravessando a cortina de neve. Subiram uma colina íngreme e lá estava. Uma velha estalagem de pedra e madeira escura, com janelas amareladas pelo brilho de lamparinas. A placa acima da porta dizia em letras gastas: Gast of letzte Rast. A última parada. Um sino tocou quando Clara empurrou a porta. O calor os envolveu como um cobertor. Um saguão rústico com móveis de época, uma lareira crepitando e o aroma acolhedor de pão assado. Atrás do balcão, uma senhora sorria. Tinha a pele lisa demais para sua idade, os olhos escuros como poço fundo. Sejam bem-vindos. Não se lembravam de terem respondido. Apenas subiram para os quartos, guiados por um funcionário mudo, pálido, com as roupas impecáveis e mãos sempre escondidas nas mangas. As camas eram de dossel, os cobertores, macios como nuvens. A lareira acesa em cada quarto. Tudo parecia perfeito. Mas havia algo estranho. No banheiro, o espelho estava limpo, mas não refletia. Clara passou a mão na frente. Nada. Nem sombra, nem forma. Pensou estar cansada. No quarto de Leon, o mesmo. Sofia chegou a gritar quando viu que seu reflexo simplesmente não existia. Espelhos antigos, Disse Matias. podem estar danificados. Mas sua voz vacilava. Na manhã seguinte, a paisagem lá fora era idêntica à da noite anterior. A neve não tinha se acumulado. O céu permanecia cinzento. O relógio do saguão marcava 06 ESO desde que chegaram. E ninguém parecia sentir frio, nem os funcionários, nem eles mesmos. Mesmo quando abriram a porta e colocaram os pés na neve, o mundo parecia suspenso. No café da manhã, foram servidos por uma jovem de tranças louras, que sorria mas nunca piscava. A comida tinha gosto de nada. Nenhum sabor, nenhuma textura. Como mastigar memórias. Clara deixou a mesa e foi até a lareira. Havia um espelho antigo acima da chaminé. Observou-se, ou tentou. Ao invés de seu reflexo, viu a imagem de outro hóspede. Um homem de bigode fino, vestindo um terno antigo, que a encarava de volta. Ela gritou. Todos correram até ali, mas o espelho estava vazio novamente. Os funcionários chegaram, silenciosos, e gentilmente os escoltaram de volta aos quartos. Disseram apenas. O descanso é necessário. Naquela noite, Matias decidiu escapar. Clara o seguiu. Desceram pelas escadas, atravessaram o saguão vazio e abriram a porta. Do lado de fora, uma escuridão densa. A neve paralisada no ar como poeira suspensa. Não havia vento nem som. Nenhum passo fazia marca no chão. Caminharam por minutos que pareciam horas. Quando olharam para trás, a estalagem estava a poucos metros. Sempre ali. Leon enlouqueceu primeiro. Começou a falar com alguém que ninguém via. Passava horas no saguão, olhando para o relógio parado. Um dia sumiu. Sofia tentava escapar todas as noites. Corria até os fundos, escalava a escada de emergência, mas sempre acordava no quarto, com a mesma roupa. O mesmo relógio marcando 06 Zael. Ela parou de falar. Só observava os espelhos onde agora apareciam vultos imóveis parados atrás dela. Os funcionários, sempre gentis, traziam comida, lençóis limpos, vinhos envelhecidos, mas não respiravam, não piscavam, apenas observavam. Clara tentou incendiar a lareira, queimar as cortinas, quebrar as janelas. Tudo se reconstruía. Nenhuma chama se espalhava. A estalagem era imortal. Uma noite, Clara forçou a entrada do porão. Encontrou centenas de malas, casacos pendurados, sapatos infantis, retratos antigos com rostos riscados. E espelhos. Espelhos por todos os lados, cobertos por panos negros. Ela puxou um deles. Viu Sofia vestida de noiva sorrindo. Viu Matias sem olhos. Viu Leon preso em uma cama de hospital murmurando palavras em línguas esquecidas. Viu a si mesma, de pé, atrás de si. Quando se virou, estava sozinha. Na manhã seguinte, o relógio marcava 06 El. Dizem que nos dias de nevasca intensa,
Viajantes ainda encontram a estalagem no alto dos Alpes, aquecida, acolhedora, esperando hóspedes perdidos. Mas quem entra nunca mais é visto fora dali. E nos espelhos, se alguém ousar olhar, vê-se o que foi esquecido, ou o que está prestes a ser. O sussurro do gelo. A Islândia sempre atraiu os amantes do extremo. Suas paisagens geladas, auroras dançantes e formações naturais impressionantes fazem dela um destino para aventureiros corajosos. Mas nem todos os mistérios da ilha estão à vista. Alguns, escondidos sob camadas eternas de gelo, sussurram para aqueles que ousam ir longe demais. Em janeiro de 2024, uma expedição, composta por 5 exploradores, decidiu entrar em uma caverna de gelo, recém-descoberta na região de Vatnajökull, o maior glaciar da Islândia. O local ainda não estava mapeado e não havia registro de incursões anteriores. O grupo era formado por veteranos, cientistas e espeleólogos, todos acostumados com as condições extremas. No início, tudo corria como planejado. Os túneis eram estreitos, mas estáveis. As paredes reluziam em tons de azul profundo, e o silêncio absoluto era interrompido apenas pelo som dos crampons cortando o gelo. Mas por volta do 3º quilômetro dentro da caverna, começaram a ouvir algo estranho. Um som quase imperceptível. Um sussurro suave, como se o próprio gelo respirasse. Vocês ouviram isso? Perguntou Lena, a glaciologista do grupo, parando subitamente. Todos se calaram. Então ouviram, como um canto distante, uma voz arrastada que dizia algo incompreensível, nenhum idioma conhecido, mas havia uma estranha musicalidade. Era reconfortante, quente. Deve ser o vento? Disse Thorf, o guia local, mas havia algo em seu olhar que contradizia suas palavras. Naquela noite, eles montaram acampamento em uma bolsa de ar protegida dentro da caverna, mas nenhum deles conseguiu dormir bem. Lena teve pesadelos com vozes que chamavam seu nome. Björn, o cartógrafo, acordou suando apesar do frio de 15 graus. Elas falam comigo. Ele murmurou enquanto desenhava símbolos, estranhos na parede da barraca com os dedos. Dizem que está mais quente adiante. Na manhã seguinte, ele já havia se levantado antes de todos. Quando perceberam sua ausência, os outros seguiram suas pegadas por um túnel lateral, mais estreito e mergulhado em trevas. Caminharam por horas até as marcas sumirem. Isso não é possível. Disse Lena, examinando o chão. Ele simplesmente desapareceu. O sussurro ficou mais forte a partir daí. Agora todos ouviam. Uma mistura de vozes femininas e masculinas, velhas e infantis em uníssono, como um coral do outro lado da parede. Chamavam, prometiam conforto, abrigo, calor. Prometiam que encontrariam Björn, se fossem mais fundo. Em vez de voltar, o grupo decidiu continuar. Era como se algo os tivesse anestesiado. Como se o medo fosse substituído por uma calma entorpecente. Cada passo era como um transe. A caverna se ramificava. Os caminhos se tornavam mais labirínticos. As paredes de gelo agora tinham formas humanas, silhuetas pressionadas contra a superfície, como se alguém estivesse congelado do outro lado, tentando sair. Vocês veem isso? Sussurrou Lena tocando uma das figuras. Um rosto, congelado em agonia. Então ouviram um grito. Thorf correu na frente, desaparecendo por uma curva. Quando os demais o alcançaram, só havia seu casaco no chão, ainda quente. Nenhum sinal dele. Eles o levaram... Disse Lena, agora pálida. Eles o levaram para o gelo. O restante do grupo, Lena, Emil, o médico, e Arne, o geólogo, decidiu recuar. Mas os túneis haviam mudado. Era como se a caverna se moldasse a cada decisão, apagando o caminho de volta. O frio piorava. As baterias dos equipamentos drenavam mais rápido do que o normal. As luzes piscavam. Emil começou a rir sozinho. Eles disseram que sou especial, que posso viver aqui com eles. Nunca mais sentir frio. Ele cravou uma estaca de gelo no próprio pescoço antes que pudessem impedi-lo. Seu corpo foi sugado para uma fenda no chão, como se o gelo tivesse aberto a boca. Lena e Arne eram os únicos restantes, sem orientação, desidratados, famintos. Mas o sussurro não cessava. Agora diziam seus nomes. Repetiam suas memórias. Vozes de entes queridos, de amigos mortos. A mente deles começou a falhar. Em um momento de clareza, Lena gravou uma última mensagem em seu rádio. Aqui é Lena Eriksdottir, registro final. A caverna não é uma formação natural. Ela está viva. Ou algo vive dentro dela. O gelo, fala, promete calor, mas só dá morte. Não entrem aqui, nunca. O rádio caiu de sua mão e a gravação terminou com o som de um último suspiro. 3 semanas depois, uma nova equipe de resgate encontrou o acampamento inicial. Vazios, sem sinais de luta. As mochilas intactas, comida não consumida
roupas espalhadas como se tivessem sido abandonadas às pressas. Mais ao fundo encontraram o rádio de Lena. O aparelho, milagrosamente intacto, ainda emitia ruídos, mas não eram estáticos. Eram sussurros. Eles diziam: Venha, está quente aqui. E continuavam, eternamente. O elevador congelado. O Berglicht Resort, escondido entre os picos nevados da Baviera, era conhecido por sua vista deslumbrante, serviço impecável e arquitetura alpina refinada. Construído nos anos 1970 e reformado diversas vezes, mantinha ainda os elevadores originais da ala de serviço, estreitos, de metal escuro, usados quase exclusivamente por funcionários. No entanto, uma lenda circulava entre os trabalhadores mais antigos do resort. Diziam que em certas noites geladas, quando o vento zunia entre as montanhas e a temperatura caía abaixo de 20 degrees, o elevador de serviço exibia em seu painel um andar inexistente, o 13º. Claro, oficialmente o prédio tinha apenas 12 andares. Durante muito tempo ninguém levava a sério, até que os relatos começaram a se acumular. Em fevereiro de 2011, uma camareira chamada Anke desapareceu durante o turno da noite. Seu carrinho de limpeza foi encontrado no 10º andar, próximo à porta do elevador. A polícia vasculhou cada quarto, cada depósito, cada centímetro do resort. Sem sinal de Anke. Nenhuma pegada na neve fora do prédio. Nenhum sinal de arrombamento. Nada. 7 dias depois, algo inexplicável aconteceu. Às 3 da manhã, a câmera de segurança do térreo registrou uma imagem. Anke parada na frente do elevador de serviço. Molhada, congelada, os cabelos colados ao rosto, a pele arroxeada. Ela estava olhando diretamente para a câmera, olhos fixos. Por 10 segundos permaneceu imóvel. Depois a imagem oscilou. Quando voltou ao normal, ela havia desaparecido. A gravação viralizou entre os funcionários, mas nunca foi entregue à polícia. Os administradores do resort proibiram qualquer menção ao ocorrido. Demitiram 3 pessoas por espalharem boatos. Mas a história não morreu. Nos anos seguintes, mais 3 desaparecimentos aconteceram. Sempre em fevereiro. Sempre durante madrugadas extremamente frias. As vítimas: um turista sueco, um cozinheiro croata e uma recepcionista local. Todos vistos pela última vez próximos ao elevador de serviço. E em todos os casos, uma semana depois, suas imagens surgiram nas câmeras do térreo. Idênticas à de Anke, congelados, imóveis, olhando para a lente. Em fevereiro de 2024, Julian Klein, estudante de arquitetura e viciado em mistérios sobrenaturais, decidiu investigar o caso por conta própria. Hospedou-se no Berglicht Resort, fingindo ser apenas mais um esquiador, mas levava em sua mala câmeras escondidas, um gravador e cópias impressas dos relatórios dos desaparecimentos. Durante 4 dias não viu nada fora do comum. Mas no 5º a temperatura despencou. Nevasca intensa. Os corredores do resort ficaram vazios. Era a noite perfeita. Às 2 da manhã, Julian desceu até o subsolo, onde ficava o elevador de serviço. A luz no painel estava apagada. Mas assim que pressionou o botão, ela acendeu com um leve estalo. Os números subiram. 2, 5, 8, 12. E então o impossível. 13. Julian congelou. Por um instante pensou em recuar, mas o elevador se abriu, revelando um corredor estreito, forrado de gelo. O vapor de sua respiração condensava imediatamente no ar. O chão escorregadio refletia a luz pálida de lâmpadas trêmulas no teto. Ele entrou. A porta se fechou atrás dele com um estrondo metálico. A temperatura era insuportável. Seu casaco parecia inútil. Julian começou a filmar, tremendo, e seguiu pelo corredor, que parecia não ter fim. Após cerca de 50 metros, encontrou uma porta de ferro no final. Antiga, sem maçaneta, apenas uma fenda estreita no centro. Do outro lado ouviu sussurros, não palavras claras, mas sons como lamentos distantes vindos das entranhas da montanha. Julian se aproximou. A câmera em sua mão começou a falhar, a imagem distorcida por linhas horizontais. Ele tocou a porta com a ponta dos dedos. Um choque gelado percorreu seu corpo. E então, tudo escureceu. Na manhã seguinte, os funcionários notaram que o quarto de Julian estava vazio. Suas roupas ainda estavam no armário. A cama, feita. Nenhum sinal de que ele havia saído. As gravações de segurança não mostravam sua saída pela recepção. 7 dias depois, à exata 3 da madrugada, Julian apareceu na gravação da câmera do térreo. Estava parado diante do elevador de serviço. O rosto pálido, os olhos vidrados, a roupa coberta de geada. Olhava diretamente para a lente. Imóvel. Por 10 segundos. Depois desapareceu. O Berglicht Resort continua funcionando. É um destino popular entre famílias e casais. Mas há regras não escritas que os funcionários seguem à risca.
Nunca use o elevador de serviço durante a madrugada. Nunca entre se o painel mostrar o número 13. E se alguém que desapareceu reaparecer nas câmeras, não abra a porta para essa pessoa. Nunca.